Muito bem, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma exposição do Centro Espírita Jesus de Nazaré. É com muita alegria que acolhemos todos vocês aqui conosco essa noite. Hoje trataremos do tema A Grande Família Universal, já que esse mês estamos abordando o tema da família. Primeiramente, antes de iniciarmos propriamente a nossa exposição da noite, vamos nos concentrar e levar nossos corações e acompanhar em pensamento a nossa prece inicial. Bondoso Deus, querido Pai, Deus de misericórdia, Deus de amor, nos destes, Senhor, para a nossa vivência na terra, um dos maiores bens, se não o maior, que é a família. Temos como espelho a família do nosso mestre, do nosso modelo, Jesus, que nos serve de inspiração para a nossa vivência familiar nos dias atuais. Pedimos aos bondosos Espíritos e ao próprio Mestre Jesus que nos acompanhe, nos auxilie nos desenvolvimentos dos trabalhos, dos labores junto aos nossos familiares e que caminhemos juntos para a evolução nessa senda do progresso. Fiquem conosco, amigos. Muito obrigado. Muito bem. Então, iniciemos primeiramente tratando do termo, da palavra, da definição da família. Na etimologia, a palavra família vem do latim e tem um significado, ou havia naquela época o significado de o ajuntamento, a reunião dos servidores, os servos que compunham uma dada residência, principalmente nós vemos esse exemplo bem claro nas histórias, nos livros de histórias, da Roma Antiga. O conjunto de escravos de uma dada casa, de uma dada família, propriamente dita, também era tratado nesse termo de família, um séquito, e uma casa, propriamente, onde viviam as pessoas desse grupo familiar, desses parentes. E lembrando que não necessariamente era somente o núcleo familiar, Nós tínhamos, por exemplo, as grandes propriedades ou as grandes casas que reuniam desde os primogênitos daquela família, os avós, os patriarcas e matriarcas daquela família, depois os filhos, os netos, e então nós tínhamos ali na mesma residência, na mesma propriedade propriamente dita, os tios, os primos, os cunhados, então cunhadas, fazendo esse conjunto familiar, não o núcleo familiar propriamente, mas um conjunto que era denominado, a gente vê nos livros de história, nos filmes, inclusive, a casa fulana, a casa ciclana, e assim por diante. E tinha também esse conceito de família, a qual nós temos hoje, nos dias atuais, que nós usamos. No significado atual, propriamente dito, de acordo com o dicionário Michaelis, nós temos a família como um conjunto de pessoas, em geral, ligados por laços de parentesco que vivem sob o mesmo teto. Também temos a definição de conjunto de ascendentes ou descendentes, de colaterais e afins, de uma linhagem ou provenientes de um mesmo tronco, uma estirpe.
E também uma terceira definição, né, pessoas do mesmo sangue ou não, ligadas entre si por casamento, filiação ou mesmo adoção, parentes e parentela. Então, não foge assim muito dos conceitos antigos, tirando a ideia da escravidão, né? Não foge muito da ideia, mesmo os parentes colaterais, né? Que a gente comumente chama de parentes, né? Compõem a família, né? No sentido mais amplo do termo, pode ser chamado de família. E essa definição, a quarta definição, eu gosto também bastante e vou procurar dar uma ênfase a ela. A família é um grupo de pessoas reunidas por convicções ou interesses ou até talvez origens comuns. Então, particularmente, eu gostei muito dessa quarta definição, num sentido mais figurado do termo, e aí, por ser mais figurado, ele amplia, unidas por convicções e interesses comuns. Então, nós podemos ter como, talvez não do ponto de vista legal, institucional, mas do ponto de vista figurado e mais amplo, esse sentido de pessoas afins, né, com afinidades de interesses, ideias, formando assim uma espécie de família. Então, quando a gente quer eventualmente familiarizar-se com alguma situação, a gente quer, ou com algum objeto, ou com algum, né, enfim, nós queremos nos aproximar, nós queremos estudar, levantar informações, e nesse sentido. Kardec, com o Livro dos Espíritos e indagando os benfeitores espirituais, né, fazendo as suas perguntas, ele escreve aqui na parte 3, o capítulo 7, ele vai desenvolver o tema da lei da sociedade, uma lei natural, né, uma lei divina e natural, portanto, que vai abranger os aspectos da convivência em sociedade, né, aqui no planeta Terra e em torno do planeta Terra, na erraticidade. E a questão 775, propriamente dita, que é na parte desse capítulo que trata dos laços de família, o Kardec faz uma pergunta bem interessante. E ele diz assim: qual seria para a sociedade o resultado dos laços de família? O resultado, perdão, do relaxamento dos laços de família. E aí os espíritos, eles são categóricos na sua resposta, né? Eles vão dizer assim que o resultado será uma recrudescência do egoísmo, ou seja, uma piora, né? Então, se nós temos já nos dias atuais, né, na nossa vida comum, um egoísmo da sociedade, das pessoas em geral, né, exacerbado, então imaginem se nós tivermos maior relaxamento ainda desses laços de família, ou seja, o egoísmo vai aumentar. Por quê? Assim, a gente talvez nunca pare para pensar propriamente, mas olhando essa resposta e também a pergunta, a gente verifica que sim, faz total sentido e é totalmente verdadeiro isso. Pelo que nós vemos que esse relaxamento dos laços da família provoca um distanciamento entre as pessoas do próprio núcleo familiar, né? No seio da sociedade, na célula máter da sociedade. E o que eu faço em família, eu vou replicar depois socialmente, no cotidiano, na vida, digamos assim, vamos falar na vida lá fora. Então, se eu não tenho mais aquele laço familiar tão forte, eu já não tenho aquela preocupação com os meus irmãos, vamos falar do núcleo familiar, por exemplo, com os meus pais, né? Não vou ter com os meus filhos, então vai ficando aos poucos meio que cada um por si, né? E depois nós veríamos esse recrudescimento do egoísmo.
Não sei se vocês observam algo semelhante a isso que acontece nos dias atuais, assim, né? Sem fazer uma análise aprofundada desse tema na atualidade, né? A ideia é falar de uma maneira mais abrangente, mas a gente vê assim, talvez uma certa aumento do egoísmo nos últimos tempos aí, talvez por ter ocorrido algum relaxamento desses laços familiares, né? Então nós já não temos mais tanto contato na sociedade atual com, a, com os avós, com os parentes mais distantes, então a família ela reduziu muito o tamanho, né? Não temos mais aquela convivência em conjunto, né? A gente já não percebe mais qual que é a necessidade que um primo meu tem, né? Aquela história de um passar a roupa para o outro, né? O mais velho, o mais novo usa a roupa do mais velho. Então isso vai criando, de certa forma, um laço de fraternidade, de ajuda mútua, né? As duas famílias dividindo uma mesma casa, uma mesma propriedade, gera um senso de comunidade, né? No livro dos Espíritos, a parte 2, tem no capítulo 7 da parte 2, que trata da volta do espírito à vida corporal, tem algo bem interessante também, principalmente no que diz ali a parte de simpatia e antipatias terrenas. Simpatias e antipatias que nós encontramos no nosso dia a dia. E a questão 386, então, o Kardec pergunta assim: podem antigos conhecidos se encontrarem em outras encarnações e se reconhecerem? Então, vejamos que nós estamos vendo que o Kardec coloca essa pergunta dentro de um item simpatia e antipatia terrena, na Terra, porque ele já percebe que existe alguma coisa relacionada aí com essas afinidades e os agrupamentos sociais que ocorrem dada determinadas afinidades. Então, grupos com afinidade A se reúnem, grupos com afinidade B se reúnem assim como se fosse espontaneamente, né, naturalmente. E os espíritos eles respondem assim: reconhecer-se, não. E aqui a resposta está resumida, tá? Então quem for ler, procurar lá no Livro dos Espíritos, vai encontrar ela mais detalhada, né? Então reconhecer-se não, mas podem sentir-se atraídos um para o outro e aproximam-se devido a circunstâncias fortuitas, né? Mas que resultam da atração desses dois espíritos que se buscam reciprocamente na multidão. Então, por acaso, os espíritos se encontram, né? Espíritos se deparam entre si, e aí, quando dá aquela batida, digamos assim, né, a gente se reconhece inconscientemente e bate aquela afinidade, né? Então nós temos aquela afinidade com aquela pessoa que a gente nunca viu, diz assim, mas eu te conheço de algum lugar, né? Quem nunca passou por isso? Eu me encontrei com ela hoje, conversei com ela hoje, parece que eu conheço essa pessoa faz séculos, faz muito tempo. Então, na verdade, é verdade, né? Usando o pleonasmo, na verdade é verdade. Sim, nós nos reconhecemos inconscientemente. De algum lugar a gente já viveu junto. Então, não sei dizer como e nem o porquê, mas existe essa afinidade. Então, com certeza nós tivemos algo, ou temos algo em comum proveniente já de outras vidas, de outras existências, e agora, fortuitamente, né, por acaso, a gente se encontra nessa multidão, né? Somos levados a nos encontrar. Então a gente vai vendo que essas afinidades elas não acontecem somente no
como eu estava falando, no núcleo familiar ou nessa família mais abrangente, né? De encarnados, vamos falar de encarnados, né? Pessoas, vamos falar assim, com o mesmo sobrenome, né? Que partilham do grupo familiar. Ainda na parte 2, o capítulo 4, o Kardec está fazendo perguntas e conversando com os espíritos sobre essa multiplicidade, pluralidade das existências. Encarnação, desencarnação, reencarnação, e desencarna, reencarna, desencarna. Essa multiplicidade das existências corporais. E a questão 204 está dentro da parte que fala desse parentesco e filiação, né? Então, temos tido várias encarnações. A nossa parentela, então, os nossos parentes, vão além da atual? Então, essa pergunta, ela desata um nó muito grande, né? E essas questões, elas desatam um nó muito grande no sentido assim, tá, então eu não reencarno sempre com o mesmo pai, com a mesma mãe, meu pai e minha mãe vão ser sempre os mesmos? Então a gente vai vendo, especialmente nesse capítulo 4 aqui, que vai falar da pluralidade das existências, que esse nó vai sendo desatado. Então que o pai de hoje pode ser o filho de amanhã e assim por diante. A mãe, esposa, marido e mulher pode ser mãe e filho no futuro ou no passado. Então essa posição social de mãe, de pai, de filho, né? Ela, na sucessão das reencarnações, ela vai se perdendo. Então, havia uma preocupação, né, que hoje, pelo menos aqui no mundo ocidental, né, ou no nosso país, assim, ainda não tem mais tanta repercussão, embora em alguns locais ainda ocorra, que era a preocupação do sangue de família, da nobreza familiar, né, da linhagem, né? Eu sou da linhagem, é o meu sobrenome. Então a nossa parentela vai além da atual? Aí os espíritos respondem, mas é evidente, né? Não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações, né, entre nós que remontam a existências anteriores. Então, como havia falado antes, o filho de hoje pode ter sido o irmão de ontem de vidas, de alguma vida anterior, que pode ter sido o pai e agora numa outra encarnação também foi primo ou foi amigo da família. Então, esse parentesco, ou essa parentela, ela vai ampliando cada vez mais. Então, nós somos habituados a pensar somente nessa existência e pensarmos na nossa família, no núcleo familiar, e depois a gente eventualmente pensa também nos colaterais, na expansão entre avós, tios, primos, sobrinhos, né? E a gente enxerga a família dessa forma, só que ela pode ser, e a gente vai ver, ela é muito maior do que isso. Ainda dentro desse capítulo, e com aquela ideia de que dessa forma a gente perde a linhagem, né? Eu perco o meu sobrenome, né? Já que essa transição, essa transformação da família, das posições familiares, elas são constantes, encarnação pós encarnação. Então a próxima pergunta, dentro da ideia cultural da época também, Kardec faz assim, ó: alguns afirmam que a ideia da reencarnação, então dessa forma seria destruidora dos laços de família, já que hoje é meu pai, amanhã é na próxima encarnação pode ser que não seja nem membro da família, seja só um amigo, daí pode ser que a gente nem reencarne no mesmo local, vamos supor. Então isso
não parece ser um afrouxamento dos laços de família? E os espíritos respondem, não, é o contrário. Ela amplia os laços de família e não destrói. Se os laços são anteriores, então essa pessoa que hoje é meu irmão ou minha irmã na minha família, eu já tenho, muito provavelmente, quase certeza, eu tenho alguma relação com ela anterior a essa encarnação. Então, essa ideia, se os laços de família são anteriores à existência atual, eles também são mais fortes, porque continuam. Então, essa pessoa que é minha irmã hoje, foi numa vida passada minha esposa, ou foi, né, minha filha. Então, nós temos essa ampliação do laço familiar e, na verdade, fortalecimento. E assim, dessa forma, a gente consegue ter algo que é muito interessante e alentador também, que amplia seus deveres de fraternidade. Porque eu posso, em um dado momento, fazer dentro da família, né, um restabelecimento, uma reconexão superior com aquela pessoa que eventualmente no passado foi um desafeto meu. Então, nesse exemplo ali da minha irmã, pode ser que seja uma pessoa com a qual eu devo fazer uma reconciliação espiritual, digamos assim, e nascemos na mesma família, sob o mesmo teto. E assim, apesar de a gente não ter, nesse exemplo, né, hipoteticamente, não termos tantas afinidades, a gente tem uma semente plantada ali de algum laço familiar que vai, de pouco em pouco, sendo fortalecido e ampliando esses deveres de fraternidade. Por mais que eu tenha um parente que eu não tenha essa afinidade, mas grava dentro da minha consciência, grava dentro do meu ser esse título de irmão, de primo, de filho, de mãe, de parente. E assim, de pouco em pouco, de encarnação em encarnação, esses deveres fraternos vão se ampliando, as afinidades vão aumentando e aquelas arestas que nós temos uns com os outros vão sendo aparadas. E aí reforça isso que os espíritos nos dizem, que os deveres da fraternidade vão se ampliando. Ainda seguindo com Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, quando ele vai falar também, à luz do Espiritismo, fazer a análise do Evangelho de Jesus, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, no capítulo 4, ele vai discorrer sobre esse tema. Então, de novo, a questão da pluralidade das existências, das reencarnações. E é importante, então, eu enfatizo, que a gente comece a pensar que essas reencarnações, elas acontecem na assim, imensa maioria das vezes, né, via de regra, com os mesmos atores, com as mesmas pessoas, né, com os mesmos espíritos daquele grupo familiar, né? A gente pode pensar no núcleo familiar, na família nuclear, melhor dizendo, a família correlata ali, os colaterais, e o grupo de amigos e a sociedade em geral. Então, a gente, então, reencarna, via de regra, sempre, muitas vezes, nesse núcleo, com os mesmos atores. Só que esses atores, encarnação após encarnação, desenvolvendo papéis diferentes. Então, como foi falado anteriormente,
na posição de pai e filho, depois de irmãos, depois de primos, amigo da família, e tá aqui de novo, marido e mulher, mãe e filha. Então, vai se mudando as posições, embora sejam os mesmos atores ali, desenvolvendo, entre aspas, aí, né, papéis diferentes. Isso é possível porque, graças à explicação que nós temos hoje da pluralidade das existências. Mas então, retomando o assunto, é importante a gente pensar assim, que quando a gente eventualmente pensa na reencarnação, a gente pensa na nossa só, né? Ah, eu reencarnei nessa família, depois eu vou reencarnar na outra, num passado eu participei disso, daquilo, daquele outro. Mas a gente nunca está sozinho. Então, eventualmente não. Frequentemente, esses papéis são até para que nós passemos em diversas experiências e desenvolvamos o crescimento, a evolução moral, a evolução intelectual, e a gente precisa passar por essas experiências. Então, a reencarnação, ela vai fortalecer esses laços de família que nós falamos anteriormente. Então, no espaço, desencarnados, os espíritos formam grupos ou famílias ligados pela afeição, pela afinidade. Então, assim como entre os encarnados, os grupos naturalmente se reúnem por questões de gostos e afinidades e interesses comuns, sem, entre aspas, a forçação de barra, como a gente diz. Naturalmente os grupos se reúnem. Entre os desencarnados também. É uma questão normal, natural. Uns desses espíritos até seguem outros na encarnação, reunindo-se em mesma família ou círculo. Então vejamos que não é somente no mesmo núcleo familiar. Então, eventualmente, nós temos aquele amigo ou amiga, aquele conhecido que é mais íntimo nosso que nosso próprio irmão. É comum isso. Então, uns até seguem outros na encarnação, reunindo-se na mesma família ou no mesmo círculo, para trabalharem juntos, um pelo outro, pelo seu adiantamento. Então a gente percebe aí, agora, uma dilatação desse conceito ou dessa ideia de família. E a união e a afeição que existem entre pessoas parentes, e aqui eu abro, faço uma observação, ou não, parentes ou não, são um índice de simpatia anterior que as aproximou. Então, às vezes, a gente tem aquele parente longe, um segundo tio, um segundo primo, terceiro, que a gente tem uma afinidade tão grande que a gente não sabe explicar, né? Eventualmente, o irmão, o meu cunhado, né? Ou cunhada, enfim, irmão da minha esposa, irmão do meu marido, eu tenho mais afinidade do que com o meu próprio núcleo familiar. Então, nós temos aí vamos dizer assim, uma dilatação desse conceito de família, dada as afinidades e necessidades reencarnatórias. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec vai tratar do tema no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. E aí tem aquela famosa passagem de Jesus, que ele está com os discípulos, né, em casa, e a casa está abarrotada de gente lá, e chegam os parentes dele, basicamente a mãe, e o texto bíblico diz que são os irmãos de Jesus. Há algumas controvérsias, alguns dizem que temos na época tidos primos, os primos eram chamados de irmãos também. Enfim, são detalhes que não é o foco do nosso estudo aqui também.
né? Mas o que está escrito lá é isso, e é o que o Kardec também trata no Evangelho segundo o Espiritismo, e o importante sempre é nós nos atermos aos ensinamentos morais de Jesus e não aos fatos pequenos propriamente dito. E Jesus faz aquela célebre pergunta: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Então o pessoal chega lá para ele e diz assim: ó, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. A casa dele estava cheia de gente, eles chegaram. Eles deixaram lá para conversar, né? E talvez tivesse até irritado com Jesus, com aquela quantidade de pessoas dentro de casa, e, né, pensem, dá para imaginar como é que estava a situação, né? E aí Jesus diz assim: tá, mas não sei se ele falou assim, né? Esse que é meu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então Jesus, ele não perde nunca a oportunidade de ensinar, e ele é mestre, né? E a gente sabe que quando a gente faz uma pergunta, a gente, para alguém, nesse caso, né, ao invés de dar uma resposta, a gente responde com outra pergunta, a gente força e induz a outra pessoa a pensar. E Jesus então está fazendo essa pergunta para nós: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí ele diz depois: todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é minha irmã, essa é minha mãe. Então, Jesus está nos dando uma lição muito grande aí, que sendo ele o mestre, o nosso modelo e guia, e com a sua sábias palavras, a sua sábia percepção, né, a sua visão que ele tinha, né, de conseguir sondar o íntimo das pessoas, né, ele tem essa capacidade, né, por ser um espírito do mais alto grau, de sondar o íntimo das pessoas. Ele sabe exatamente o que as pessoas estão pensando quando vão conversar com ele. E aí ele responde fazendo a pessoa pensar e dizendo assim: todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Então, Jesus, ele nos diz assim: ó, todos nós somos irmãos. E irmãos, e daí ele também diz: é minha irmã, é meu irmão, é a minha mãe. Ele está dizendo assim, ó, que não há distinção entre os atores, os personagens, melhor dizendo, que estão desenvolvendo aquele papel familiar do momento. Nós somos todos irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho, que veio nos ensinar muitas coisas e ensinar o caminho. Então, Jesus está nos dizendo que há uma grande família universal. Há uma grande família, por assim dizer, do planeta Terra. Claro que estamos léguas, né, de distância, né, de Jesus. Jesus está no topo da escala espírita. Mas ele vem nos dar esse acalanto e nos dizer que somos todos irmãos. E o início da nossa oportunidade de desenvolver esse sentimento de família universal começa no seio, no núcleo familiar encarnado. E aí vai distendendo o espírito de fraternidade entre as pessoas, nós vamos distendendo ou aumentando esse conceito de família humana. Então essa é um dos mais brilhantes ensinamentos de Jesus, ou enfim, todos são, né? Mas esse da distensão da família, a gente enxergar as pessoas fora da minha casa, fora da minha parentela, fora do meu círculo, como família, como o próprio Jesus diz, como meu irmão, como minha mãe, isso é o ápice, né, da fraternidade entre os povos e nações e assim por diante.
Então Jesus não desprezava nenhuma ocasião de ensinar. Então, supor que ele haja renegado sua mãe é renegar o próprio caráter de Jesus, né? Isso ali é conversa pequena. Então ele aproveita a ocasião para destacar que existe uma parentela corporal, mas que a parentela espiritual é a mais importante. E essa parentela corporal, a gente ainda, nos dias atuais, temos ainda esse hábito de destacar os parentes corporais e essa parentela espiritual, digamos assim, dada por essa afinidade que existe entre espíritos, encarnados e desencarnados. Agora, daqui a pouco, com o passar do tempo, dos avanços, dos estudos, dessa sedimentação do conhecimento, nós não vamos mais fazer essa diferença entre parentela corporal e parentela espiritual, porque nós já estamos percebendo que é tudo uma coisa só. Nós estamos encarnados, voltamos para o mundo espiritual, passamos um tempo lá, refazendo planos, estudando, corrigindo coisas, trabalhando. Opa, é hora de voltar, chegou o momento de voltar. Orientado pelos benfeitores, pelos nossos anjos protetores, voltamos. Alguém voltou antes que a gente, e a gente reencarna como filho, filha. Alguém virá depois que nós, será nossos filhos, e ficamos nesse ciclo. Então, é chegado o momento de a gente começar já a pensar que não existe mais essa separação entre corpo, espírito, mundo espiritual e mundo encarnado. Aqui é uma consequência do mundo da matriz que é lá. Mas aqui a gente desenvolve planos, trabalhos, voltamos para lá, com as nossas afinidades, reencontramos espíritos que desencarnaram antes que nós, nossos pais, nossos avós, alguns amigos. Então, pessoas daquele círculo, daquela família, e encarnação e pós-encarnação, essa família vai aumentando. Então, chega um momento que nós não separamos, não há mais essa distinção entre parentela corporal e parentela espiritual. Então, a gente ainda hoje destaca que existem famílias que se dão pelo laço corporal e famílias que se dão pelo laço espiritual. E essa é a grande família universal. O que o laço corporal, a família do corpo, a parentela corporal vai fazer? Vai fazendo com que eu diminua as arestas com um espírito que eventualmente tenha sido inimigo meu no passado, um desafeto. Então, de pouco em pouco, encarnação pós encarnação, essas arestas vão sendo aparadas, né? Esses distúrbios vão sendo amenizados por efeito das encarnações, desde que eu tenha também essa boa vontade. E encarnação após encarnação, esses espíritos que não tinham afinidade começam a ter afinidade e começam a fazer parte desse círculo, eventualmente do núcleo familiar, e aí formando o laço fraterno e aumentando a parentela espiritual. Então, vejamos que é muito inteligente, é muito interessante, né? A bondade divina, ela é fantástica, né? Porque ela nos coloca em situações de modo que nós mesmos consigamos superar, vencer junto com aquele irmão, e aí desenvolvendo cada vez mais afinidade, e aí Jesus ama, né? Mas na passagem dele pelo planeta Terra encarnado, como encarnado, ele amou a humanidade toda como irmãos, né? Inclusive no momento da máxima, lá, do sofrimento, da crucificação, assim por diante. Porque toda a humanidade
são parentes de Jesus, são a família de Jesus. Na prática, a gente vai ver então esse fortalecimento dos laços. Então, como eu falei anteriormente, fortalecendo a família corporal, vai fortalecendo a família espiritual, e já é chegado esse momento que a gente percebe que não há assim essa separação, o meu corpo e o meu espírito. Não. Eu sou um espírito que estou em um corpo agora, estive em um corpo antigamente, em outros corpos, estarei em novos corpos futuramente. Então, esse fortalecimento dos laços vão acontecendo de pouco em pouco, gradativamente. A natureza não dá saltos, né? E compreendemos que quando o espírito reencarna, vem do espaço para progredir. Isso é importante. Então, não são só os outros que vêm para progredir, tá? Nós também. E às vezes nós somos os complicados dentro da família, que precisamos progredir mais, que temos que passar por mais situações difíceis, teremos mais trabalho, ou às vezes a gente dá mais trabalho para a própria família. Então, é importante que quando o espírito reencarna, nós, todos, nós viemos para progredir. Então, eu vim para progredir, o meu familiar, o meu amigo, a pessoa do meu círculo, vem para progredir também, com todos suas qualidades e seus defeitos, assim como eu, como você, como todos nós. Então, de todas as provas, nesse sentido, a mais rudes são as que afetam o coração. Então, por que o Kardec fala isso dentro daquele capítulo? Porque as provas mais rudes são imputadas a nós pelos nossos familiares, as que doem mais. Então, se eu sou xingado no trânsito, eu posso até ficar nervoso, bravo lá, mas beleza, né? Se eu tenho um desafeto no trabalho, por mais que seja do meu círculo ali, daqui a pouco eu troco de trabalho, ou a pessoa sai, eu mudo de cidade. Agora, quando um familiar faz não vou dizer uma maldade, mas enfim, quando nós temos um desafeto dentro da família, é uma prova muito doída para o coração. Mas de cada um de nossos esforços depende a abreviação de sofrimento. Então, dar o passo no sentido da reconciliação, perdoar os inimigos, e inclusive se for um da nossa família, porque é fácil perdoar o meu inimigo lá do trabalho, que ele foi embora daqui, foi trabalhar em outro país. É fácil perdoar. Agora, a pessoa que mora comigo, ou que é que é um parente, como é que funciona isso? Então depende de nós essa abreviação desse sofrimento atual e principalmente do sofrimento futuro. Porque vejam o quadro anterior ali. Todos vêm aqui para progredir, inclusive nós. E progredir significa o quê? Falando em poucas palavras, fazer mais coisas boas do que ruins. Diminuir as coisas ruins que eu faço, as coisas más que eu faço. Diminuir os meus defeitos e aumentar as minhas qualidades, né? Dessa forma, os imperfeitos se melhoram pouco a pouco. Quem que são os imperfeitos? Eles? Não. Eu. Né? Então, assim, eu me melhoro pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhe dispensa. Então, os bons, né? Quem nunca viu aquela mãe dedicada com aquele filho malcriado? Não falo de criança, estou falando de adulto. Né? Filho mal educado, relapso, né? E a mãe ali toda dedicada. Então isso
são gotas de amor que vão de pouco em pouco penetrando no coração. Mas daí a mãe desencarna e aí o filho se arrepende e chora, e daí fica realmente arrependido porque né, por exemplo, a sua mãe já desencarnou e agora já é tarde demais. E aí as pessoas vão falar, o que adianta agora ficar arrependido porque a mãe já desencarnou, tinha que ter feito isso quando ela era viva. Quem que disse que não adianta? Claro que era melhor ter feito enquanto ela era viva. Mas será que esse filho agora não está passando por uma prova muito rude? Será que ele não está sofrendo verdadeiramente? Quem que diz que não adianta? Claro que adianta. Cada um é responsável pelos seus atos. Mas essa situação a qual, por exemplo, hipoteticamente, ele está passando, está servindo de lição para ele. Numa próxima encarnação, bom, hipoteticamente também, ele virá junto com a mãe novamente, poderão ser irmãos, poderão ser marido e mulher, poderão ser mãe e filho de novo. E aí vão os dois, ou todos nós, evoluindo nesse progresso universal. Então, com relação aos filhos e parentes difíceis, acolhei-os, portanto, como irmãos. Auxiliai-os. E depois, no mundo dos espíritos, depois, quando desencarnados, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão salvar outros. Isso é o que diz Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, numa comunicação em 1862. Então, hipoteticamente, esse exemplo dele, do filho. A mãe desencarnou e ele viu todo o tempo perdido e as besteiras que fez. Então, ele, imbuído desse pensamento e desse sentimento novo de renovação, será que ele não ajuda outros agora, encarnados? Então, acolhamos todos, auxiliemos todos. Depois a gente vai ver a nossa família espiritual dilatada, aumentada e fortalecida. E a sensação e a alegria de poder ter ajudado, como diz ali, algum filho, algum parente de difícil convívio, né? A gente pode aumentar isso, amigos, né, colegas de trabalho, porque esse círculo vai aumentando. Esse meu colega de trabalho será futuramente um parente meu, por exemplo. Não é mesmo? Então, essa família universal, ela se amplia, ela se dilata cada vez mais. Ela aumenta a ponto de nós chegarmos em algum momento do nosso processo evolutivo, ser semelhante a Jesus, encarar o planeta todo, inclusive os algozes, como irmãos, mãe, pai, como a família, a própria família. Muito bem, meus amigos, muito obrigado pela atenção de todos e que tenhamos todos uma boa semana refletindo acerca dessa grande família universal que todos nós temos e fazemos parte. Até a próxima.